Continuando, pessoal, agora, continuando nesta aula 10, falando sobre as relações, que é impossível ao líder liderar sem relacionar-se com outras pessoas, e ele terá que travar uma teia de relações, um complexo relacional, terá que ser hábil em relacionar-se, a fim de ter uma liderança bem-sucedida. Portanto, liderar é necessariamente relacionar-se, é ser inteligente do ponto de vista das emoções. É o que se fala hoje da inteligência emocional. Não só aquela inteligência específica de uma área do saber, mas inteligência a ponto de liderar o seu próprio eu, liderar as suas próprias emoções. Portanto, quando falamos sobre legado, sobre sentido, sobre deixar heranças e sobre principalmente ter uma visão em médio e longo prazo, estamos falando sobre a falta que o líder faz quando não está e a possibilidade dele se perenizar, dele continuar vivo através das sementes que ele vai deixando, através dos processos de cultivo, de plantar a sua liderança em outros líderes. Portanto, na aula de hoje estamos falando exatamente sobre não nos preocuparmos somente com o imediato. O líder ele tem uma visão de futuro e para isso ele investe em pessoas, ele se relaciona com pessoas porque ele pensa em futuro. O líder tem uma visão em médio e longo prazo. Ele não pensa só em respostas imediatas, ele não é imediatista, ele tem uma visão maior, mais profunda. E o líder dá frutos que não são passageiros. Isso é importante. Muitos frutos eles podem simplesmente passar. Como o apóstolo Paulo diz, muitas obras, quando são provadas, elas se queimam. Elas não são obras de ouro, elas não são obras realmente duradouras. E aí nós temos um problema. A nossa liderança deverá ter a capacidade de se multiplicar e de permanecer em outros seres humanos, em outros liderados, em outras pessoas. Olhe comigo a página 9, o ponto 8. Líderes são como árvores, deixam um legado. A sua primeira frase aqui é: sucesso sem sucessão é fracasso. Portanto, toda semente de uma árvore ela tem a missão de se multiplicar. Aquela árvore, portanto, ela se multiplica, ela se reproduz em outras árvores tão saudáveis quanto elas. Veja aqui em caixa alta, na sua apostila. Líderes inspiram pela sua forma de viver, geram vida, esperança, renovam sonhos, oxigenam as organizações, dão perspectiva e propósito aos seus liderados. Portanto, líderes deixam um legado. Isso é realmente muito importante. Nós, líderes, podemos ir muito além da nossa própria vida. Podemos alçar e marcar pessoas muito além das pessoas que nós podemos alcançar. Através das pessoas que nós plantamos, semeamos, cultivamos, essas pessoas irão chegar a outras através de nós. De um trabalho que foi feito por um líder, ele alcançou de fato muitas multidões. Então perceba a nossa conclusão aqui. Como é que nós poderemos deixar um legado? Primeiro, compromisso com a verdade. Esse compromisso com a verdade, de fato, leva à confiabilidade. A esse líder ser alguém que passa confiança. Segundo, fidelidade. Fidelidade a quem está em cima dele, na hierarquia da sua liderança, da sua organização, mas aos seus próprios liderados também. Terceiro, honestidade ou transparência, envolvendo aí negócios, organização, administração. Quarto, ser irrepreensível, ter uma conduta coerente com seu discurso. Isso significa que o líder não pode ser acusado de ser falso, de falar algo e não cumprir, e não fazer. Ter relações saudáveis e equilibradas. Falamos sobre a importância das relações na liderança. Ser inimigo de brigas. Pelo contrário, o líder deverá saber resolver conflitos. E 7,
não ser ganancioso, não estar descontente com o que é. Portanto, colocamos aqui a falta de contentamento com o que se tem ou mesmo com o que se é. Você, líder, irmão, irmã que me escuta, você deve entender o princípio. Liderança é necessariamente viver em grupo. Liderança é necessariamente viver em coletividade. Como as árvores são coletivas, os líderes são coletivos. Não podemos entender líderes isolados. Nós não conseguimos liderar sozinhos. Portanto, estamos sim conectados. Devemos aprender a trabalhar em equipe, em grupo. É óbvio que sempre haverá alguém mais difícil no grupo onde nós estamos, mas nós somos facilitadores e solucionadores de grandes problemas e por isso temos sempre grandes desafios. Hoje nós vimos aqui a questão das relações, o líder como um ser coletivo, como a árvore vive em bosques, o líder também deseja viver em coletividade. A contribuição que o líder dá para a sobrevivência e a visão que ele precisa ter em médio e longo prazo em sua organização. Vimos aqui a capacidade que o líder tem ou deverá ter de plantar nos seus liderados os frutos, por exemplo, da fidelidade, da honestidade, ser uma pessoa irrepreensível, não ser ganancioso e outros pontos importantíssimos que falamos na nossa aula de hoje. Na próxima aula já entramos no nosso segundo módulo, página 10 da nossa apostila. Bons estudos, boa aula e até a próxima.